O discipulado é nós vivermos junto o que é corpo de Cristo, ajudarmos uns aos outros e acabarmos, erradicarmos com qualquer competição tola entre a igreja, entre ministérios. Chega mais, galera! Estamos no nosso segundo episódio dessa temporada de discipulado aqui no Júnior na Lata. Episódio passado nós falamos o que não é discipulado, pra gente já tirar aí das estruturas erradas da nossa cabeça o que é discipulado, pra gente poder então falar o que era discipulado. Então abordamos ali um pouquinho de Lucas 9, falando a respeito do que é um discipulado de verdade, e hoje nós vamos começar falando sobre o porquê do discipulado. Mas antes da gente começar, vamos orar. Senhor, obrigado pelo segundo episódio aqui dessa temporada de discipulado, e como eu falei, o intuito dessa temporada é de fato que sejamos melhores discípulos de Cristo, que entreguemos as nossas vidas inteiras, rendamos elas aos seus pés e vivamos uma vida digna do Senhor. Então, transforma, Senhor, os nossos corações e faz de cada um de nós aqui, ouvindo, e até de mim também falando, melhores discípulos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, amém. Então, realmente, eu peço que o Espírito Santo venha te alcançar aí onde você está, para que a gente venha a ser cada vez mais moldado de acordo com o Senhor. Vamos falar sobre esse porquê do discipulado. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. A gente vai ler bastante, tá? Versículo 12 ao versículo 27. Então, chega lá em 1 Coríntios 12. Porque assim, a gente falou na semana passada o que discipulado não é, né? Então, ele não é aquele café de uma hora. Ele é o quê? Vida na vida. E quando eu estou caminhando com o Senhor, e talvez eu tenha um pouquinho mais de maturidade do que certas pessoas, um pouquinho mais de autoridade espiritual, eu tenho um pouquinho mais de tempo mesmo na caminhada com o Senhor, tem um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de experiência, eu preciso tomar como encargo ajudar as pessoas que talvez estejam alguns degraus mais abaixo nessa mesma caminhada, indo em direção ao mesmo alvo, que é Jesus Cristo. Isso é a nossa vida de discipulado. Eu, então, estando um pouquinho à frente na caminhada, venho ajudar as pessoas que estão caminhando um pouquinho atrás de mim, para que elas venham chegar no alvo final delas. Então, esse porquê do discipulado é a gente olhar e pensar o seguinte: eu vou encontrar a pessoa onde ela está, eu não vou julgá-la pelo momento de vida que ela está, eu não vou forçá-la a estar num outro lugar, mas eu vou encontrá-la onde ela está, tá bom? Então, eu tô aqui, Júnia, com tantos anos de vida com Cristo, com tantos anos de casada, tantos filhos na minha carteira aqui. Então, tem algumas coisas que eu posso... Eu olho para as pessoas e eu falo, quem será que não está no mesmo ponto de caminhada que eu posso ajudar a puxar? Não para onde eu estou, mas puxar e direcionar para Cristo. Porque, como a gente falou no episódio passado, fazemos discípulos de Cristo e não de nós mesmos. Então, é você estender a sua mão e ajudar a pessoa a ir subindo esses degraus. É você puxar essa pessoa e também continuar empurrando essa pessoa para onde ela deve ir. Isso é um discipulador. É isso que um discipulador faz. Esse porquê de nós, de fato, vivermos essa vida de discipulado. E o porquê do discipulado é você encontrar a pessoa onde ela está, mas não permitir com que ela fique nesse lugar. Ajudá-la a crescer, a amadurecer e ir em direção ao lugar onde ela deve estar. Agora, a base para isso, que é o que eu falei aqui para a gente abrir em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, é que nós somos corpo. Nós somos um corpo. Não, eu não sou o corpo de Cristo, você não é o corpo de Cristo, nós somos o corpo. Porque individualmente, Júnia é parte deste corpo, eu sou um membro deste corpo, mas eu não posso dizer que eu sou o corpo de Cristo, por isso que eu não digo que eu sou a igreja. Nós somos a igreja, quando nós estamos reunidos. E por ser corpo, cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua característica, cada membro tem a sua peculiaridade e cada membro atua de uma certa forma. E por isso nós podemos ajudar uns aos outros. Então eu quero que você comece lendo lá comigo no versículo 12 de 1 Coríntios 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros,
todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Então, somos muitos membros, mas somos um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, o Espírito Santo de Deus, para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Inclusive, pausa aqui rapidinho. Essa parte, para mim, é tão poderosa. Porque tem muitas pessoas que falam de tantas outras coisas que podem ser inclusivas e às vezes falam que talvez o cristianismo não seja inclusivo, mas o cristianismo é, entre aspas, né, a coisa mais inclusiva deste mundo. E aqui tá falando, quer você seja judeu, quer você seja grego, quer você seja escravo, quer você seja livre, não importa o que você é, se você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crer no seu coração que o Pai o ressuscitou dos mortos, se você aceitar Jesus como esse Salvador, você, não importa o seu background, não importa de onde você vem, não importa o seu histórico, não importa se você é judeu, grego, escravo ou livre, você é um com Ele. Você tem acesso ao Pai por causa de Cristo. Qualquer um, não importa a sua história, não importa o que você tenha feito, você tem acesso ao Pai. O cristianismo, ele é isso. Ele é a coisa mais incluidora existente nessa terra. É o que nos faz pertencer àquilo que, de fato, nós sempre fomos feitos a pertencer. Então, Jesus, ele vem para que nós possamos pertencer novamente ao corpo do qual nós não deveríamos ter saído. Faz sentido? Então, o cristianismo, ele é tão abrangente, ele é tão inclusivo, ele é tão poderoso, ele abraça cada um de nós no estágio onde nós estamos, mas o cristianismo nos transforma. O cristianismo é a expressão de Cristo em nós, é o agir de Cristo em nós. Ele transforma cada um de nós. Então, voltando aqui para o versículo que a gente estava, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito, o Espírito de Deus. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha que lindo isso. Se todos nós fôssemos de um só jeito, de um só tipo, de um só formatinho, onde estaria o corpo? Só podemos ser corpo porque existem diversos membros que compõem este um só corpo. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês é membro deste corpo. Poderíamos parar o episódio já aqui, que já seria uma baita de uma aula pra gente sobre como viver vida de igreja e a vida de discipulado. Porque você vê aqui diversas explicações do que significa amarmos uns aos outros. E por isso que a gente não vai parar agora, a gente vai estender um pouquinho mais explicando e destrinchando esse texto, que fala que cada membro tem a sua peculiaridade, cada membro tem a sua característica, cada membro tem o seu valor. E nós precisamos olhar para cada um desses membros e cuidar, como está aqui no versículo, cuidar igualmente uns dos outros. Então,
olho para cada membro que tem, né, aqui ao meu alcance, na minha expressão, por exemplo, de Zion, que é a minha igreja local, ou Dunamis, que é o movimento que nós lideramos, não é uma igreja. Então, se você faz parte do Dunamis, você também precisa fazer parte de uma igreja local, não pode substituir, tá bom? Mas eu olho essas pessoas que estão aqui perto de nós e eu vejo, são membros deste corpo, do qual eu também faço parte, do qual eu também sou membro. Se eu estou um pouquinho à frente, eu preciso olhar para estes membros e cuidar destes membros. O discipulado é isso. Eu vou trazê-los para perto, vou instruí-los com aquilo que eu já sei, vou levá-los para o conhecimento que eu já adquiri, aquilo que eu paguei um preço para ter, eu quero entregar para as pessoas que estão vindo após mim e estão querendo aprender para que elas possam também, então, usar o que era meu teto, vira o chão delas, e aí agora o que começou como o chão delas, elas vão fazer crescer e melhorar para se tornar o início da caminhada da próxima pessoa que vem depois delas. Então eu vou pro meu máximo e eu pego esse meu máximo e eu entrego para outra pessoa para ela poder caminhar em cima disso, para ela não ter que pagar o mesmo preço que eu paguei, entendeu? Claro, como eu falei no último episódio, todo discipulado ele tem um custo, mas o que eu tô falando é, se eu cheguei a certo conhecimento, se eu consegui desbravar certas coisas, se eu consegui destruir fortalezas na minha mente e eu consegui formas para fazer isso e consegui aprender a reconstruir coisas certas, gente, eu vou ensinar isso para as pessoas que estão vindo após, porque elas precisam saber aquilo que eu já consegui conquistar. E aí elas aprendem a continuar pagando o seu preço, porque o que a gente não quer fazer é pessoas mimadas. O que eu quero dizer com isso? Se eu só entrego algo de mão beijada, a pessoa não sabe construir nada. Então, é aquela famosa coisa de que eu não vou te dar comida na boca direto, eu vou te ensinar a pescar, eu vou te ensinar a cozinhar, eu vou te ensinar a fazer o pão. Eu não vou entregar o pão pronto para você. Eu já sei como fazer o pão, então eu vou te ensinar, eu vou te dar todos aqui os ingredientes e eu vou te falar, você não precisa mais fazer os testes na sua receita até você conseguir chegar no pão correto. Eu vou te ensinar a fazer o pão, um pão bom, mas você vai fazer também, para que você consiga ensinar a outras pessoas, porque senão não é útil. Tem um livro muito bom que se chama A Formação de um Discípulo, é de Keith Phillips, e ele fala que o teste, basicamente, o teste da qualidade do seu discipulado é se os discípulos dos seus discípulos conseguem fazer discípulos. Lembrando, discípulos de Cristo. Mas pensa aqui, eu discipulei uma pessoa para Cristo, tá? Essa pessoa discipulou outra pessoa. Então, vamos pensar aqui, mãe, filho, neto. Então, se meus netos conseguem fazer discípulos que fazem discípulos, eu estou num track bom aqui, numa caminhada boa. Faz sentido? Então, é essa capacidade de reproduzir aquilo que eu fiz, eu tenho que conseguir colocar isso nas pessoas que foram discipuladas e lideradas não por mim, mas pelas pessoas que eu liderei e discipulei, entendeu? Eu sei, é um bando de elo aqui nessa cadeia, mas você tá entendendo aqui o que é. Então, basicamente, se os meus netos conseguem fazer mais discípulos. Isso a gente vê a qualidade do nosso discipulado. E, mais uma vez eu falo, quando eu falo sobre falar discípulos, é sobre nós fazermos pessoas discípulas de Cristo, que manifestem o caráter de Cristo, que manifestem o fruto do Espírito, que tenham ali o sermão do monte expresso em suas vidas, que sejam pessoas sábias, que sejam pessoas de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Então, é isso, esse tipo de discipulado. E que também, por exemplo, saibam ministerialmente fluir. Eu, especialmente, estou falando aqui, Júnia, eu estou em ministério. Então, eu ensino pessoas também no ministério. Então, eu estou ensinando a pessoa a se desenvolver nisso, eu estou ensinando aptidões dentro disso. Tudo bíblico, tudo baseado na Bíblia, totalmente embasado na Bíblia, tá bom? Então, a gente vai olhando e entendendo que são essas ondas aqui que fazem a qualidade do discipulado. E aí, voltando para o texto de 1 Coríntios, todos nós, membros desse um só corpo, nos ensinamos uns aos outros. É nossa incumbência fazer isso. E a chave, para mim, é no fim desse trecho. Porque, vou dar um exemplo aqui. Eu lembro de uma vez, conversando com uma amiga, ela não conhecia Cristo, e ela estava
tendo uma dificuldade no casamento dela, e ela falou assim: ai, não, porque o meu marido, é que todo mundo chama ele de artista, mas eu também sou artista e ninguém reconhece. E aí eu falei: calma, minha amiga. Se ele ganha, você ganha. Se você perde, ele perde. Se ele perde, você perde. Mas se um ganha, o outro também ganha. Se um é honrado, os dois são honrados. E é isso que a palavra de Deus fala. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Nós não estamos aqui competindo uns com os outros. Nós estamos aqui trabalhando juntos em prol de servirmos a Cristo, em prol de irmos para este alvo, em prol de estabelecermos o reino de Deus. Então não tem lugar para competição entre igrejas, para competição entre líderes, para competição entre ministérios. Não pode, isso não cabe no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem um único objetivo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo que está caminhando com o cabeça para esse objetivo. Então nós estamos caminhando juntos. Se um sofre, todos sofrem. Mas se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós somos o corpo de Cristo e cada um somos membro deste corpo. Então, o discipulado é nós vivermos junto o que é corpo de Cristo, ajudarmos uns aos outros e acabarmos, erradicarmos com qualquer competição estúpida, tola, besta, burra, desculpa, eu sei, estou usando essas palavras, entre a igreja, entre ministérios. Gente, viver igreja é viver junto, viver igreja é trabalhar uns pelos outros, viver igreja é viver esse discipulado de ensinarmos uns aos outros como sermos melhores discípulos de Cristo e termos a incumbência de carregarmos aqueles que estão depois de nós para vir na nossa direção, indo em direção ao Pai, indo em direção a Cristo, indo em direção ao relacionamento com o Espírito Santo, a estabelecer o reino de Deus aqui na terra e entender que esse é o nosso objetivo final. Nenhuma outra coisa. Então nós trabalhamos juntos. A vida de discipulado é essa. A vida não é quantos mais discípulos eu posso ter, mas quanto mais discípulos de Cristo eu posso fazer. Em quantos mais discípulos de Cristo eu posso investir. Quanto mais eu posso trabalhar para que as pessoas venham entender que ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo, pegar a sua própria cruz e seguir a Ele. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Fica ligado, no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre tornar a Bíblia aplicável no nosso dia a dia, porque isso também é discipulado. Deus abençoe e até a próxima.